Muito buenos dias, hermanos! Que bendição esse sábado, 27 de setembro del ano de 2025, um dia chuvoso, pero hermoso, acá na cidade de Montetingolo. Vindo friozito novamente, pero um friozito lindo, moderado. E eu quero falar dessa palavra de parte de Deus, antes que a lluvia, não sei, não nos deixe falar aí, porque às vezes já se mais ruído acá na chapa, não? Pero iba a ser um vivo e nem isso, porque, bueno, melhor gravar, não? Em Mateus 18, Jesus nos ensina quem é o major. Jesus quedaram muito querendo saber quem era o major, não? E nós outros deveríamos saber nada mais. Que vamos pensar ou a ser quando entrar em sua presença, não? Que hermoso será quando tivermos esse encontro com Ele, Senhor, esse encontro verdadeiro com Ele, não no sentido fisicamente de estar aí cara a cara com Ele, aonde estamos com Ele todos os dias, tenhamos sua presença e podemos senti-la sempre quando nós outros queremos realmente, lo buscamos de todo o coração. Pero nada se vai comparar quando nós outros já não tivermos mais preso a esse corpo de morte, esse corpo que se deteriora, esse corpo que se vai al mal, não? Se vai à la morte. Essa é a verdade. Cada dia mais envelhecemos e deterioramos e vamos à la morte, porque assim é lo natural. Eu estou falando de lo natural, não estou dizendo, pastor, está dizendo que eu estou mal. Eu estou bem acá, pastor, sim. Ojalá todos estejam muito bem fisicamente, anicamente, espiritualmente. Pero eu estou falando de ordem natural das coisas. E acá na Terra nós outros buscamos sempre em primeiro lugares e buscamos ser maiores que o outro e melhores, quando deveríamos buscar ser melhores, movi todo, ser melhores que nós outros mesmos. Porque a única pessoa que nós outros competimos, se é que competimos, somos com nós outros mesmos. Competimos, digo, que na verdade não é uma competência. Na verdade, nós outros deveríamos alimentar o espírito e o espírito ganhar da carne, pero não é uma competência, sino uma peleia. O espírito peleia contra a carne e a carne contra o espírito, e assim é a nossa peleia constante de todos os dias. E aquele que nós outros mais alimenta, mais vai ganhar, não? É como a ilustração que fizeram sobre isso de um perro. São dois perros peleando, o espírito e a carne, e vai ganhar aquele perro que está mais forte, que está mais alimentado, que está mais realmente mais forte, não? Que se está mais alimentado, tem mais força e pode ganhar a batalha. Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo número 18 estas palavras. Vamos ler. E naquele tempo, os discípulos vieram a Jesus dizendo: quem é ele major no reino dos céus? Ela pergunta que Jesus disseram, e Jesus já dão por certo que há uma hierarquia, que há essa história de que alguém é major, já que em la terra nós outros, isso acá tem a ver com antropopatismo, não? O sentimento nosso da cá de la terra, a maneira nossa de organizar os reinos na terra, de sentir que um não é menor que o outro, de se sentir-se menor que o outro, não? Eu toco, não sei, uma escala menor, estou tocando uma escala menor nessa velocidade, vem o outro e toca uma escala menor, mais rápido, não me sinto menos que ele. A diferença entre ele e Jô é que ele estudou mais, ou por oportunidade, ou porque ele se dedicou, e Jô não pude me dedicar, porque não quis, ou porque não tive oportunidade. Mas isso é um tema que discutimos depois, não devemos nos sentir de menos, e os discípulos já estavam certos que alguém era major, porque se alguém é major é porque alguém é menor. Se vós sou major que Jô, é porque Jô sou... se vós sou major que Jô... porque sou Jô menor que vós. Então, vocês... não dá por certo, não? Que é muito pequeno, e infeliz, e mal, e com poucos recursos. E a verdade é que aqui na Terra há diferença. Não
vou dizer que não haja. Não há diferença de maior e menor. Por quê? É nesse sentido de que todos somos iguais diante de Deus. Nesse sentido não há diferença. Na Terra depois sim vemos que há diferença entre maior e menor, é nesse sentido de recursos. Não, uns têm mais recursos e outros têm menos recursos. Mira, dá até para ver a hora que eu já estou gravando. 7h41, não? Aí, a hora que eu estou gravando. Alguns têm mais recursos, outros menos recursos. E Jesus, e isso é a nossa pergunta para Jesus, porque eles definiram que os reinos da terra são iguais aos reinos dos céus. E chamando Jesus a um ninho, ou seja, uma pessoa que não era persona para eles, o ninho hoje já sai com DNI, juízo DNI de Meirra, já no primeiro dia de vida dela, ela já nasceu, que hora nasceu? Às 11 algo, no outro dia, me deu o papel no mesmo dia, mas eu fui no outro dia por uma questão de que o registro civil ia ser melhor no outro dia, não? Mas eu poderia ter ido no mesmo dia que ela já nasceu, poderia ter ido já dar entrada no DNI dela, não? E ela já é uma pessoa delante da lei, mas naquele tempo não. Era uma pessoa que não tinha direitos nenhum. Seus padres tinham total direito sobre seus filhos. E Jesus, ironicamente, é irônico porque ele dizia que esse é o maior, não, no reino dos céus. É incrível porque na verdade era um ninho e era a pessoa que tinha menos importância na sociedade. Um animal tinha mais importância que um ninho. O que é isso, pastor? Sim, inclusive na sociedade grega, o padre tinha que adoptar seu próprio ninho, ou seja, quando ele nascera, o padre tinha que aceitá-lo e dizer sim, é meu. Não é que tem essa coisa do amor que temos hoje, que busca, que queda feliz, não? Eu creio que a notícia mais feliz da minha vida foi essa. Então ela disse, estou embaraçada e você é padre, que lindo e tudo mais. E a diferença era incrível naquela época. Por isso Pablo habla que ele nos adotou, não que não éramos seus filhos, porque todos somos filhos no sentido de obras de sua criação, e a religião quer dar blando, não, uma criatura, outra filho, fomos adoptados, ou seja, aceitos. Ele traz essa ideia grega de ser aceito por Deus, porque o padre podia rechazar seu próprio filho, o sangue de seu sangue, pelo simples hecho de querer, de não querer o PIB, de querer rechazar, não? Ou por crer que não era dele, ou por qualquer motivo, porque não gostou com ele colou del pelo, não sei, não gostou como saiu o PIB, não sei. Por qualquer motivo, ele podia rechazar. Então, se Jesus chamando essa pessoa que era lá menos qualificada, não, lá mais desqualificada, lá com menos recursos, lá que não tinha poder nenhum na sociedade, lá pôs em meio de eles. Versículo 2, versículo 3, e digo, de certo os digo, Jesus está dando veracidade ao que ele vai dizer, és seguro, és assim como eu digo, assim lo és, que se não os volveis e os aceis como ninhos, e como ninho não é essa atitude que nós outros todos estamos tendo nessa sociedade, onde há adolescentes de 40 anos, quase me saiu outra palavra, não? Adolescentes de 40 anos, pessoas que não querem sair de suas casas, que não querem assumir responsabilidade, não querem nem contrair matrimônio, não querem nem assumir uma família, e quando assumem uma família, não querem melhorar de vida, não querem, não sei, não digo
tener hijo, porque tener hijo é uma decisão de uno, não? Se realmente vós crê que não pode cuidar de um ninho, não lo tenga de verdade, não lo tenga, porque um ninho exige responsabilidade, não é uma pavada. Muitos têm ninhos e a vida do ninho queda assim, não louca como a dele, porque crê que ter hijo é solamente ter sexo, reproduzir-se e trazer uma pessoa ao mundo. Não lo és, não tenha ninho se você não queira, mas se você quer um hijo, busque capacitação divina e espiritual divina e também humana para poder criar seu hijo, não, com o mínimo del básico de lo que a vida nos pode dar cá nessa terra, que é difícil. Eu sei que sim, eu tenho uma hija e sei que é difícil. E então, se Jesus ele não está dizendo para nós outros ser como ninhos caprichosos ou ninhos de 40 anos querendo dizer, sou adolescente. Lá descobriram a adolescência antes, em minha época, em minha igreja, nós outros dividíamos a franja etária da igreja em los niños hasta los, creio que era hasta los 11 anos, niño hasta los 11 anos, e adolescente de los 11 aos 18, e depois já era jovem e ponto final. Era a classe de los adolescentes, a classe de los jóvenes. Jovem era até 35, creio, e depois já era adulto, e depois já era anciano, e ponto final. Não, jovem me parece que até os 30, não mais, 28, 30, uma coisa assim. Minha avó. E depois era adulto e o tipo teria que estar casado ou então se não ia participar de muitas festividades, não, porque havia festividade só para casados. Não. Por que digo tudo isso? Porque hoje nós temos um conceito de ninho, de adolescente. Hoje a adolescência, e Jesus está mandando ser como um ninho, não um ninho caprichoso, não um ninho que quer ter, uma pessoa grande quer ter comportamento de ninho, no sentido de isso, não de capricho, ou de querer ser servido, ou de não ter a capacidade de ser nada, não? Quero me justificar minha capacidade de não ser nada, é porque sou como um ninho, que me deu Jesus para ser como um ninho. Não, por favor. E aí ele manda ser como um ninho, pero ser como um ninho como? É nesse sentido de esperança, de amor, de esperar o favor do Padre, de deixar que o Padre o represente, porque o ninho não tinha direito nenhum, o Padre que tinha total direito sobre o ninho, e podia ser com o ninho o que ele quisera. Muitos padres escravizavam seus filhos, tratavam muito mal, às vezes tratavam o escravo melhor. Não estou dizendo que isso está correto, não. Eu estou dizendo que era a sociedade daquele momento. E outra coisa, hoje é cambiado, e glória a Deus que os ninhos têm direito. Não estou falando de hoje, eu estou falando do entendimento bíblico para poder aplicar em nossas vidas. Então, se nós outros não temos direito, Deus tem direito sobre nós outros. É de isso que quero falar. Ser como ninho nisso, e ser como ninho na esperança, no amor. Eu digo a minha hija, uma surpresa, e ela já confia, e são coisas mínimas, e ela já se põe tão feliz com coisas tão pequenas, hermano. O regalo para o dia dos ninhos, eu gasto tão pouco, às vezes. Não que eu seja rata imunda ou medíocre, não, se eu quiser ajudar algo de muito valor, pero o algo de muito valor é o amor que damos, é o levar à praça para jogar com o perro, é um jogo de patins barato, que é o mesmo que o grande, que o caro, o mais caro. A diferença é que o patinho mais caro é quando for profissional e necessitado é mais caro. Ele não necessita. Muitas coisas, às vezes, que tem tu filho, quando vai ter muitos recursos, tem coisas que não necessita, um montão de foguete tirado para todo lado. Então, se Deus não nos vai dar o que não necessitamos, Deus vai dar exatamente o que necessitamos, e Ele tem nos dado, e Ele não quer que sejamos ninhos caprichosos, Ele quer que sejamos como ninhos, totalmente dependentes de Ele, para poder fazer sua vontade,
porque Deus nos ha chamado a ser sua vontade. Ser como ninho é ser a vontade de Deus, é ser como Deus quer. E aí ele chama, ele diz, se vocês não forem como ninho, de certo digo que se não os volveres a ser como ninho, não entrará na reino dos céus. Assim que qualquer que se humilhe como a este ninho, então se ele está dizendo na condição de ninho que era humilhante, não? Este é maior no reino dos céus. E qualquer que receba mi nombre a um ninho, em meu nome a um ninho como este, a mim me recebe. Então você está falando dessa característica que tem no ninho, não? De la confiança, de la entrega total ao Padre, de la falta de recurso total. Às vezes creemos que por meio de nossos recursos econômicos, intelectuais, não, por minha oratória, eu vou orar de uma maneira muito bíblica, vou desatar a palavra. Estamos muito com isso novamente, isso nasceu aí, vamos dizer, vem desenvolvendo mais, não sei, não se pode dizer quando nasceu, mas vem aparecendo mais da década de final de 80, 90, 2000, nomes específicos. A hora chamam Jesus de Jesus e tem que falar de uma maneira muito correta, porque se dizer Jesus está mal, porque se dizer Deus de Deus está mal, e tem que pronunciar como um hebreu ridículo, porque eles nem sabem como pronunciar hebreu. Os próprios hebreus não sabem bem como pronuncia o hebreu antigo, porque antes não tinha vocais. Isso daí foi posto há pouco tempo na história, por assim dizer, não? Só lá estudar um pouco, vocês que não sabem nada de teologia e queda vendo videozitos e um não diz e o outro diz e crê em tudo. Vá buscar, vá estudar, vá buscar em livro, haga uma universidade, depois saque sua conclusão. Se eu estou falando, se vós não quiser discutir sobre esse tema, eu só estou querendo dizer que não és um nome mágico, não és uma maneira mágica. Deus é Deus, porque Deus, D-I-O-S, é do que nós outros definimos como Deus em espanhol, que em grego seus, que em grego teus, teus, e em português é Deus, como é no latim, Deus também, e não importa, Ele é nosso Padre Celestial, não queremos presos a fábulas apabadas. Deus quer que sejamos como ninhos, totalmente dependentes dele, de sua graça, de seu amor, de sua justiça, que desenvolva em nós outros isso que produza fé, e não essa competência que estavam cá nos discípulos. Já para perguntar isso, quem é major? O major é aquele que serve a los demais. Jesus diz em outra parte, querer ser o major, sirva a los demais, seja como um ninho. Então, se esse é o mensagem de hoje, seja como um ninho hoje, sirva a los demais, sirva primeiro los de tu casa, tu cônjuge, tus filhos, tus vizinhos, seja boa gente, tus empregados, tus jefes, se sois empleados, tus jefes, tus companheiros de trabalho, sirva e vais a ver que tua vida será de muita bendição. Bueno, se vos quedaste até aqui, eu te digo que hoje é sábado às 19 horas para os membros da igreja a reunião nesse lugar. Vós também sois invitados, muito bem-vindo acá em Cachecava, em Montetingulo. Às 19 horas a reunião nesse lugar presencial e amanhã às 10 horas da manhã. E bueno, se venga hoje servir, venga com ganas de servir. Está chovendo, se chover na hora da reunião, não importa, não sou de açúcar, não se vai dissolver com a água. Venga e vamos a ser todos bendizidos, porque vou me bendizir com tua presença. E assim podemos alabar o Senhor Jesus juntos. Subscreva até o canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, que assim essa palavra pode chegar a mais vidas e quiçá cambiar, não? E quiçá evangelizar e a pessoa ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. Subscreva o canal, que é muito importante. Que Deus os bendiga muito. Tchau, tchau.